Olá, aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal onde a gente fala sobre temas da área de gestão de lojas. Não é? Antes de começar, eu quero convidar você a conhecer minha plataforma falandodeloja.com.br e conhecer o Exclusive, o meu plano de assinaturas que engloba todo o conteúdo técnico da Escola Falando de Loja. É um plano super econômico, com muito conteúdo técnico. Acesse lá e conheça mais detalhes. Eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Bom, vamos ao tema de hoje que eu quero dar um puxão de orelha em você. Ou pelo menos na maioria, né? Eu quero falar sobre gestão de retaguarda, gestão financeira. Essa é uma área que ela é muito negligenciada pela maioria dos lojistas. Eu sei que quando a gente pensa em loja, geralmente, a gente pensa em comprar boas mercadorias, achar um bom ponto, o eterno desafio de encontrar boas equipes, formar um time, né, um time matador, um time alinhado com os objetivos da loja, que realmente encante os clientes, que conquiste clientes. Né? E esse é um outro desafio gigantesco, é competir nesse mercado cada vez mais maluco, né? Cada vez mais competitivo enfim, atrair, reter clientes. Realmente a gente sabe que esses são os grandes desafios que estão sempre na pauta dos lojistas e procede, claro, né? São desafios reais e que fazem parte. Mas loja não é só isso. Especialmente em momentos altamente complexos como esses que a gente está passando agora, né? Essa história da pandemia realmente é um assunto terrível, né? Quando a gente olha todos os impactos que está promovendo, e não é só na nossa cidade, ou no nosso bairro, ou no nosso shopping, mas no mundo. Né? É só a gente olhar e ver o que está acontecendo, e não só esse momento, mas o futuro. A gente olha e como é que vai ficar? Ainda ninguém tem essa resposta, não é? Muito menos eu. Mas a gente sabe que não vai ser fácil, que até que se estabilize, que se resolva, que se ultrapasse essa fase, a gente vai estar em momentos de lockdown, de retorno minimizado e assim por diante. Ou seja, a gente vai enfrentar uma enormes dificuldades, enormes desafios, e nós precisamos estar com a loja ali firme, viva, né? Sustentar a nossa empresa não é fácil, os desafios são muito grandes. Então, ok, a gente precisa de vendedor, mercadoria, cliente, ponto, loja bonita e etc. Mas a retaguarda é fundamental. E essa é uma área que, pelo menos a maioria dos lojistas não gostam, até por uma questão de perfil mesmo, é natural que seja assim. Mas isso não significa que não seja uma área estratégica e muito menos que ela pode ser negligenciada. Não pode. Não é? A gente está falando de financeiro. Como é comum, não é? Quando eu brinquei com você dizendo que ia dar um puxão de orelha, ia dizer assim, você, sinceramente, você consegue responder algumas perguntas que eu vou fazer para você agora? Veja lá, você sabe qual é seu ponto de equilíbrio? Quanto que você precisa faturar para zerar? Para pagar todas as contas, todos os compromissos, todas as despesas da loja no mês. Você sabe qual é esse número? Você sabe calcular esse número? Não é? Você sabe diferenciar despesas fixas de variáveis? Você tem esse controle? Você tem meta de participação? A gente vê que a absoluta maioria dos lojistas colocam só as metas focadas na venda. Eu preciso vender tanto, a nossa meta é tanto, a meta para os vendedores, para as vendedoras, é sempre um valor determinado. Mas os demais indicadores são negligenciados, não são nem apurados, para que se tenha um objetivo. E se você não tiver esse objetivo, vai complicando, não dá mais. As margens estão se estreitando de tal maneira que não tem esse espaço para você negligenciar. Então, você consegue responder isso? Você consegue responder qual é a margem líquida que você está tendo, o resultado líquido final, puxando um DRE, tirando lá impostos, CMV, né, o custo da mercadoria vendida, despesas fixas, variáveis, né, despesas financeiras e resultado líquido, qual é o percentual? Porque a maioria não conhece esses resultados e não sabe precificar a partir de elementos, indicadores que compõem
não é? O preço de produto, por exemplo. Enfim, então, quando a gente começa a olhar para isso, não dá mais. Não dá para ser assim, pega o preço da nota e multiplica por um indicador qualquer, um índice qualquer aí e bora tocar o barco. Não é dessa maneira. Não dá mais para ser dessa maneira. Quando a gente vai para o mercado, e por que eu estou dizendo isso? Eu estou há mais de 30 anos no mercado. E a gente vai conversar com lojistas, essa é uma realidade. Quando você começa questionar se tem um fluxo de caixa, qual é o seu fluxo de caixa projetado, qual é a sua previsão de recebimentos, não é? E é uma operação complexa. Eu tenho trazido esse tema à tona, não é? E é fundamental. Não é? Então, veja bem, a gente já tinha os desafios de capacitar a equipe de vendas. A gente sabe que o vendedor não gosta de treinar, começa por aí. Não é? É uma atividade como se fosse... a única atividade do mercado onde você não precisa de treinamento. Se você fala com um médico, ele está sempre procurando se atualizar, sair novos medicamentos, novos tratamentos, novos exames e assim por diante. E os bons médicos estão no mercado procurando se atualizar, se reciclar, assinando revistas especializadas, participando de seminários. E a mesma coisa você vê na área do direito. Os bons advogados sempre estão procurando se informar. Todo dia sai uma lei nova, novos decretos. Enfim, a dinâmica da atividade faz com que exija um profissional habilidoso, um profissional que domine os conhecimentos da sua área e que esteja atualizado. Não é? E assim, um mecânico de automóvel que não se atualiza hoje, cada série nova de lançamento de veículos tem muita tecnologia embarcada e não é mais um alicate e uma chave de fenda que resolve o problema que um mecânico vai conseguir resolver consertar um carro e assim por diante. Ou seja, a gente olha para o mercado como um todo e é natural quando você fala em reciclagem, em curso, em capacitação, em absorver novos conhecimentos, mas quando você vai falar com vendedores, parece que é uma ofensa. O vendedor acha que se sente ofendido, diminuído, se você falar, vamos treinar. Canso de ouvir, não preciso, eu já fiz um curso, ou tenho não sei quantos anos de experiência, e realmente acreditando que não precisa. Não precisa, eu já sei. E é uma área que demanda de performance, demanda de profundo conhecimento, e quando você começa a aprofundar nas etapas da venda, o que é necessário conhecer para poder interagir com o cliente, entender as necessidades dele, fazer demonstrações encantadoras de produto, e assim por diante. Ou seja, isso já era difícil, não é? Encontrar pessoas realmente comprometidas, que queiram crescer, que sintam prazer em realizar boas vendas, encantar clientes, satisfazer os clientes no sentido da fidelização, né, que os clientes realmente escolham a nossa loja como preferência. Eu sempre digo, está cheio de porta para entrar, então quando o cliente entra na minha porta é um privilégio. São tantas opções no mercado e eu tive esse privilégio do cliente escolher a minha loja. Então a gente não pode desperdiçar essas oportunidades. Então já era complicado antes, com a competição da concorrência mesmo de lojas com lojas, depois lojas com o digital que entra aí muito forte, competindo muito fortemente, alguns segmentos mais impactados, outros menos, mas de alguma forma a concorrência expandindo muito, né? Novas demandas, novas necessidades que vão surgindo, etc, etc. Então, a gente olha para isso e vê que a operação vai se tornando mais complexa. Da mesma maneira que eu trago o exemplo da equipe comercial, do vendedor, do gerente de vendas, que quando você vai questionar a respeito de protocolos, de processos, de planejamento na gestão da loja, né? Não se tem... Assim como aspectos da conhecimento de liderança, como conduzir uma equipe, qual é a melhor maneira de conduzir uma equipe em busca dos objetivos da empresa, de maneira engajada, de maneira responsável, a entregar resultados de excelência e tal. E a gente não encontra a devida capacitação e nem o interesse em buscar. Né? Compete ao líder maior, que é o empresário, que é o lojista, estar atento a isso. Boa vontade não paga conta, é como eu bato sempre nesse ponto. Boa vontade é importante, é pré-requisito, mas não é suficiente. Não é? É importante conhecimento técnico. E a retaguarda, a parte de compras, financeiro, não é? Uma boa gestão, saber diferenciar um DRE de um fluxo de caixa.
não é? Você sabe qual é a diferença entre uma análise financeira e uma análise econômica? É completamente diferente. E é fundamental conhecer isso. Por que eu digo isso? Eu me lembro de uma lojista agora, que me ocorre, que eu atendi ela um tempo como consultor, e ela dizia, eu preciso saber os resultados da minha loja. E, na verdade, ela estava se referindo a um DRE, e quando a gente falava de fluxo de caixa, ela não entendia a diferença da análise econômica e financeira. Eu vou explicar melhor. Né? Uma análise econômica, ela vai me demonstrar, exemplo prático, quanto que a sua loja vai faturar, a sua previsão de faturamento desse mês? É 100 mil reais. Ok. Então, minha previsão de faturamento é 100 mil reais, eu vou faturar 100 mil reais, por exemplo. O custo da minha mercadoria é X, isso vai me gerar Y de impostos. Então, calculando o que eu vou faturar, menos o custo da mercadoria, menos o que eu vou pagar de impostos, menos as despesas da minha loja, aluguel, contador, folha de pagamento, e assim por diante, então vai me deixar um resultado aqui. Né? Esse resultado significa dinheiro em caixa? Né? Que é o caso, essa lojista, ela confundia um DRE, uma demonstração de resultados, com fluxo de caixa, com fluxo financeiro, e não tem nada a ver. Quando você diz, eu vou vender 100 mil reais, vai entrar 100 mil reais no caixa? Né? Porque muitas vendas você faz no cartão de crédito, você faz parcelado, então faturar 100 mil reais não significa entrar 100 mil reais no caixa. Então, é importante entender. Agora, é fundamental conhecer um DRE para saber qual é o resultado percentual da minha operação. Minha operação é lucrativa, né? Ela me deixa resultados atraentes, não está dando, como é que estão as minhas despesas, a participação das minhas despesas fixas, das variáveis, como que eu vou calcular ponto de equilíbrio, para saber exatamente, olha, a partir desse ponto eu não consigo pagar minhas contas, eu preciso atingir, no mínimo, esse patamar de vendas, e aí o que eu vou fazer para conseguir buscar esse resultado, sabendo onde está pisando, o que precisa buscar objetivamente, dividindo essa meta pela equipe, quantos vendedores eu tenho na minha equipe, quanto que cada um precisa necessariamente buscar de resultado para que eu atinja pelo menos o meu ponto de equilíbrio e consiga honrar todos os compromissos e tal. Bom, isso no aspecto econômico, analisando um DRE. Não significa absolutamente que eu vou ter o dinheiro disponível em caixa se a minha operação está me dando 10% de resultado, 15%, enfim. Um resultado qualquer aqui significa que no final do mês eu vou ter esse resultado no meu caixa? Não, não necessariamente. Não é? Eu posso fazer 100% das minhas vendas a prazo. Eu faço uma campanha aqui, um plano de pagamento de 5 vezes, 6 vezes, e foco com a minha equipe, vamos trabalhar, porque com os planos de pagamentos mais alongados eu consigo ter volumes de vendas mais altos, atrair mais clientes, enfim. Ok, isso é ótimo, eu vou alavancar ao invés de 100, eu vou vender 120, 130 mil, mas eu vou ter 120, 130 mil no meu caixa final do mês? Não, porque se eu faço parcelado, eu vou receber parcelado, a não ser que eu faça antecipação de recebíveis. Não é? No caso de cartão de crédito, isso é possível. Quanto custa? Você sabe fazer esse cálculo? Não é? Qual é a taxa média mês? Qual é a taxa total sobre o resultado da antecipação para que eu tenha quanto vale essa venda parcelada em 5 vezes no cartão de crédito, para eu ter esse montante no meu caixa, o que ela representa? Qual é a taxa efetiva que vai me custar para eu trabalhar dessa maneira? Como uma concessionária de automóveis, ela só vende carro à vista. Aí você fala, não, mas a gente só compra carro parcelado, financiado. Pois é, mas quem financia é um banco. A concessionária recebe à vista. Via de regra é assim que funciona. Você, quando vai numa concessionária, você vai financiar o seu carro através de um banco. A concessionária vai receber à vista. Existe uma diferença entre o valor pago e o valor recebido, não é? Mas existe um cálculo feito para isso. Quanto que eu vou efetivamente receber? Às vezes é mais barato, no caso de um lojista, do que, por exemplo, dar desconto para vender à vista. Vou ter que dar 20%, 30%, ter que ter um preço competitivo, agressivo, para que eu consiga fechar minhas vendas à vista, cash, né? No entanto, vai me custar 20%, 30%, em média, abaixo do que o preço marcado, né? Porque eu vou ter que ter promoções, ou dar descontos, enfim, ações para que eu consiga trazer para isso. E às vezes você calcula uma antecipação de recebíveis e ela dá na ordem de 8%, 10%, 12%.
O que é mais barato? Quais são os volumes de venda que você consegue efetivamente com os planos mais alongados ou trabalhando à vista? Entende o que eu estou dizendo? Então não faz sentido hoje um lojista não se preocupar em adquirir esse tipo de conhecimento. Não é? Ou você conhece, de preferência, não é? Ou você tem que ter alguém que conheça. Agora, ainda que você tenha alguém que conheça, sabendo gerenciar, pilotar muito bem a retaguarda, a administração financeira da empresa, da loja, se você não conhece, você é suscetível, não é, a uma informação inadequada, a uma decisão equivocada por desconhecimento. Não é? Você, quando não conhece, você não consegue nem dar opinião, uma opinião embasada, não é? Tomar uma decisão baseado numa análise que você fez. Não é? Isso leva muito a decisões equivocadas, esse desconhecimento. Então, eu não vejo muito como alternativa, a não ser você conhecer, tem que dominar, tem que saber. Às vezes, pelo fato de gostar mais da área comercial, da área de vendas ou de compras, eu sei conheço muitos lojistas que adoram compras, não é? Tá olhando as novidades, está pesquisando, está vendo as tendências de mercado, conhecendo fornecedores, viajando, né? Não nessa época que está complicado viajar, mas em tempos normais, né? Envolvido com isso. Né? Por outro lado, inclusive eu conheço lojistas que frequentam realmente, eu conheço lojistas que vai pelo menos 3, 4 vezes por ano para a Europa, né? Conhecer os lançamentos, estar sempre antenado com o que vem por aí e tal, né? Conhecer os desfiles de moda e tal. Ok, isso é muito legal, isso é bacana, é divertido, né? Mas a loja não é só isso. Né? A gente precisa ter essa gestão de retaguarda organizada, e agora mais do que nunca. Então, a reflexão, o puxão de orelha que eu quero trazer para você é esse. Né? Se você não faz, faça. Porque são respostas que você precisa ter. Como que resultados que a sua loja tem efetivamente quando você faz um DRE? Você não tem DRE? Como é que está seu plano de contas? Não é? O agrupamento para você lançar as despesas? Existe um protocolo para isso? As pessoas que estão ali operando seus sistemas estão capacitadas? Não é? Quantas vezes eu vejo uma operadora de caixa, um operador de caixa na loja lançando uma despesa no sistema sem critério? Ah, eu acho que é isso, e lança. Depois você não consegue apurar resultados. É fundamental saber diferenciar despesas fixas de despesas variáveis. Por quê? Vamos fazer uma reflexão rápida em cima disso aí. O impacto é extraordinário, a diferença entre despesas fixas e variáveis. Eu te explico melhor, dou detalhes. A despesa variável, ela só existe quando existe a venda. Então, se eu não vendo, eu não tenho essa despesa. Pelo outro lado, as despesas fixas, não importa quanto eu venda, elas sempre vão existir naquele valor fixo, que é o caso de aluguel, geralmente, não é? Contas de luz, de água, contador, a mensalidade do contador, a mensalidade do seu sistema, às vezes um sistema de segurança que você tem na loja que você paga uma mensalidade. Enfim, não importa o montante que essa despesa não importa em tese, né? Que ela represente, ela seja, você vai ter que pagar faturando ou não. Não é? Como é que você calcula ponto de equilíbrio? Não é? Então, você tem uma despesa que não importa quanto você venda, ela está ali, ela existe. Você tem uma outra que ela só existe se você vender. Não é? E existem fórmulas simples que você pode aplicar e saber exatamente, desde que você tenha essa informação e de qualidade, organizada, que você possa analisar um relatório e ver. E quem tem que fazer isso é você, não é? Ter isso organizado, então um plano de contas organizado, saber classificar na hora de fazer os lançamentos, treinar as pessoas, ter as ferramentas corretas, não é? Distribuir as tarefas, ter metas, analisar suas despesas. O que você pode reduzir? Eu costumo brincar, eu falo que despesa é igual unha. Você tem que estar cortando toda semana, senão fica feio. Tem que estar ajeitando ali toda semana, você tem que estar procurando para... claro que é uma brincadeira, uma expressão, mas em linhas gerais é mais ou menos isso. A gente tem que estar muito atento a isso e cada milímetro, cada espaço é importante que seja controlado, que seja organizado, que você tenha metas de markup, de cobertura de estoque. A área de compras eu não vou nem comentar porque é extremamente complexo. A gente vê que a absoluta maioria dos lojistas vão para a equipe, o que nós estamos precisando, o que estão procurando, estão procurando isso, aquilo e tal, anota, vai procurar
fornecedores ou comprar, sem se preocupar muito com estabelecer a categorização desse estoque, dos produtos que você tem em estoque, estabelecer as coberturas adequadas para que você tenha o giro adequado. O que dá lucro não é margem. Muitos lojistas se iludem achando que margem é que dá lucro, não é. Não adianta você comprar por 10 e marcar para vender por 1.000, e aí você pergunta para o lojista, quantos você vendeu disso aí? Nenhum. Ora, você comprou por 10, marcou para vender por 1.000, uma margem de lucro extraordinária. Pois é, né? Mas você só tem uma conta para pagar, o custo, porque se você não vender, ou seja, então o giro é que vai trazer resultado. Para isso você tem que potencializar o giro. Se você tem um estoque muito alto, muito inchado, esse giro é lento, portanto, os resultados que aparecem são lentos. Como é que você vai ser competitivo se você está com um resultado lento? Se iludindo, achando que o problema está no preço, e às vezes não é o preço, é o giro, ou às vezes está na composição inadequada das despesas, por falta de organização, de administração, de identificar o que poderia ser otimizado, e assim por diante. Então, esse é o cenário que eu tenho batido, eu tenho toda a oportunidade de discussão, de conversa, de debate com lojistas. Esse é o ponto. Às vezes eu fico observando essa preocupação que é pertinente, ela é correta e é justa com o mercado, com as vendas, mas não é só isso, não é? Só venda não resolve. É vender, é organização de produto, é compra, é gestão de retaguarda financeira, é capacitação de equipe, é acompanhamento do salão de vendas, são ferramentas que você precisa ter, é planejamento, organização, metas, não só de vendas, mas todas as metas, focar em ticket médio, como é que você trabalha ticket médio, como é que você trabalha PA, quantas vendas você está fazendo que estão indo item único, né? PA1, né? PA é peças por atendimento, quem não está acostumado com a nomenclatura. E você olha, às vezes, quantas vezes a gente monitora, implanta a ferramenta numa loja e percebe que você tem lá 50%, 60% das vendas PA1, ou seja, só tem um item, e as vendas adicionais, os complementos, é deficiência de vendedor, deficiência de gerente que não está acompanhando, às vezes você está gerenciando a loja e não está acompanhando isso por falta de ter uma ferramenta adequada para você monitorar e acompanhar esses indicadores. Então não adianta virar para a equipe e dizer, gente, nós precisamos vender mais, gente, olha, as vendas não estão legais. Por mais que o vendedor queira vender mais, se ele não souber onde bater, o que fazer para vender mais, não vai apresentar resultados de excelência, não vai apresentar crescimento de vendas se você não capacitar, não identificar onde é que está. Enfim, então gestão é fundamental. Esse é o ponto, essa é a alternativa que sobra hoje para o lojista conseguir sobreviver, competir, e aqueles que se adequarem, que implantarem ferramentas corretas, que se capacitarem realmente na gestão de lojas, é que vão conseguir atravessar essa fase e vão crescer. As demandas existem, está todo mundo aí precisando comprar tudo, você precisa comprar sapatos, você precisa comprar roupa, você precisa comprar os insumos para trabalhar, você precisa, enfim, o mundo está aí, a gente precisa de produtos e serviços. Aqueles que estiverem mais organizados, que souberem administrar o seu negócio, é que vão conseguir crescer e distribuir renda, gerar emprego, ter... que é o outro lado, que eu sempre lembro o lojista, às vezes o lojista fica muito preocupado, o empresário de maneira geral, com o seu negócio, com o seu crescimento, olhando, então, mas a gente tem um papel social fundamental. Quando você prospera, você gera emprego, você garante, e aquele emprego garante quantas pessoas naquela família, e assim por diante. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade e um impacto muito grande. Então é fundamental ter essa consciência e saber que isso depende de ações. Uma das maneiras que eu tenho de contribuir com você é como eu disse na abertura do nosso vídeo. Eu tenho na minha plataforma, mas lá eu proponho lá muita coisa. Vendas, gerência, liderança, DRE, fluxo de caixa, precificação, compras e etc. E não é tudo, você ainda tem muito mais. Mas no mínimo, você precisa ter acesso a isso. Controle de tráfego é outra coisa que poucas pessoas fazem, a gente vê pouca preocupação com isso, e assim por diante. Eu não vou retomar aqui, porque é muita coisa, eu ficaria dias falando aqui a respeito de indicadores e o que é possível você trabalhar, plano de pagamento, fluxo de caixa e assim por diante. Ou seja, então, o recado que eu quero
a provocação que eu quero fazer hoje, o puxão de orelha que eu quero dar é esse. Você tem todas essas informações? Não tem? O que você está fazendo para providenciar, para resolver? Não é? Não adianta reclamar, não adianta só dizer que o mercado está difícil. Se você não fizer a sua parte, se você não se comprometer, se capacitar, capacitar a sua equipe, não é? E realmente fazer uma gestão de mais qualidade, mais técnica, você não vai conseguir os resultados, pelo menos que poderia conseguir. Concorda comigo? Então é uma reflexão mais densa, mais profunda, mas ela é séria e mais do que nunca foi necessária. Esse é um momento que, às vezes, quando o mercado está aquecido, a loja está operando e tal, a gente tem um monte de defeitos que são mascarados e a gente não, né, vai passando, acaba deixando algum resultado que nos atende de alguma maneira e a gente não foca naquilo. Esses resultados se estreitaram, essas margens se estreitaram e agora o caminho é alto nível de gerência, de gestão, capacitação, para que você consiga realmente gerar os resultados, eliminando todos os desperdícios, a má gestão, para que você consiga competir com qualidade, sobreviver e crescer nesse mercado. Beleza? Deixa o seu comentário aqui embaixo, é importante, interage com a gente, não deixe de visitar minha plataforma, dá uma olhada lá, tem muito material, muito mesmo, cursos, e-books, sistema de controle de tráfego, tem o meu plano de assinatura lá para você dar uma olhada, analisar, considere isso, dê uma olhada lá e veja o que isso pode proporcionar para a sua equipe, enfim, você é sempre muito bem-vindo, beleza? Então é isso, eu te vejo por aí, um grande abraço.